Secas foi um romance publicado em 1938, e o estilo seco de Graciliano se expressa por meio do uso econômico de adjetivos, ou seja, ele transmite a aridez do ambiente e o efeito que isso causa sobre as pessoas. Bom, aqui na capa a gente pode ver a cachorrinha da família, chamada Baleia, que no livro retrata bastante sobre ela. E aqui atrás eu vou ler a sinopse para vocês. Agora, Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso com um novilho amarrado ao mourão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. O que lhe amolecia o corpo era a lembrança da mulher e dos filhos. Sem aqueles cambões pesados, não envergaria o espinho, não. Sairia dali como onça e faria uma asneira. Carregaria a espingarda e daria um tiro de pé de pau no soldado amarelo. Não, o soldado amarelo era um infeliz que nem merecia um tabefe com as costas das mãos. Mataria os donos dele, entraria num bando de cangaceiros e faria estrago nos homens que diriam o soldado amarelo. Não ficaria um para a semente, era a ideia que lhe fervia na cabeça. Mas havia a mulher, havia os meninos, havia a cachorrinha. Aqui na contracapa, a gente vê um pouquinho sobre a história do Graciliano Ramos. E eu vou dar uma lidinha aqui para vocês. O alagoano Graciliano Ramos nasce a 27 de outubro de 1892, na pequena cidade de Quebrangulho, lugar onde permanece por poucos anos. Aí aqui é um relato do Graciliano. Meu pai, Sebastião Ramos, negociante miúdo, casado com a filha de um criador de gado, ouviu os conselhos da minha avó, comprou uma fazenda em Buígue, em Pernambuco, e levou para lá os filhos, a mulher e os cacarecos. Ali a seca matou o gado e seu Sebastião abriu uma loja na vila. Da fazenda conserva a lembrança de Amaro Vaqueiro e de José Baia. Na vila conheci André, Cabo José da Luz, Rosenda Lavadeira, Padre José Ignácio e Felipe Benício. Também conheci Teotoninho Sabiá, Seu Batista, Dona Marocas, minha professora, mulher de seu Antônio Justino e personagens que utilizei anos depois. Em 1899, nova mudança, para Viçosa, Alagoas, e logo depois para Maceió, onde passa a enfrentar o Colégio 15 de Março. Me perdi. 15 de março. Suas primeiras experiências como escritor aparecem no periódico Eixo Viçosense e no jornal carioca O Marlho. Ao completar 18 anos, Graciliano vai residir em Palmeira dos Índios, onde cuida da casa comercial do pai. Mas a vida de comerciante não atrai. Pensa em procurar alguma coisa na imprensa, o que se torna uma realidade ao chegar no Rio de Janeiro, em 1914, e começa a trabalhar como revisor no Correio da Manhã. A experiência, no entanto, dura pouco tempo. No ano seguinte, uma tragédia familiar o faz voltar a Alagoas. Nessa época, deixa de colaborar com todos os periódicos, atividade que só voltaria a exercer 5 anos depois. Ainda em 1915, casa-se com Maria Augusta de Barros, com quem teve 4 filhos, que morre em 1920 devido a complicações no parto. O ano de 1925 marca o início do romance Caetés, concluído em 1928, mas revisto várias vezes até 1930. Vou mexer no capítulo e ver se mando logo para o Rio aquela encrenca. Diz. O lançamento do livro, de fato, só aconteceria em 1933. O final da década de 1920 marca ainda outros 2 momentos importantes de sua vida. O casamento com Heloísa Leite de Medeiros, companheira até o fim de sua vida e mãe de seus outros 4 filhos, e a eleição para prefeito de Palmeira dos Índios, cargo a que renuncia em 1930, 2 anos após a posse. Poucos meses depois é nomeado diretor da imprensa oficial de Alagoas, mas pede demissão em dezembro de 1931. No ano seguinte, na sacristia da Igreja Matriz de Palmeira dos Índios, escreve os primeiros capítulos de São Bernardo, romance concluído no mesmo ano e publicado em 1934. Em 1933, é nomeado diretor da Instituição Pública de Alagoas e, ao mesmo tempo, contratado como redator do Jornal de Alagoas. Em março de 1936, é preso em Maceió, sem culpa formada sobre a alegação de que seria comunista. Passa por várias prisões em Maceió e Recife. Segue no porão de um navio para o Rio de Janeiro, onde fica quase 1 ano na cadeia. Diz em uma carta à mulher:
Estou resolvido a não me defender. Defender-me do quê? Tudo é comédia e, de qualquer maneira, eu seria um péssimo ator. Em agosto, ainda na prisão, publica o romance Angústia. Ao sair, vai morar no Rio de Janeiro com a família. Inicia a publicação de alguns contos no jornal argentino La Prensa, que entre eles o texto Baleia, que faria parte da edição de Vidas Secas, publicado em 1938. Ao completar 50 anos, recebe o prêmio Felipe de Oliveira pelo conjunto de sua obra. Em 1945, filia-se ao Partido Comunista, ao convite de Luiz Carlos Prestes, e lança Infância. 2 anos depois, sai do prelo seu 6º livro, Insônia. Em 1952, viaja com a mulher Heloísa à União Soviética, e as impressões dessa viagem são reunidas em um livro póstumo. Sua saúde se agrava no decorrer desse ano. Em setembro é operado sem sucesso e em janeiro do ano seguinte é internado. Morre no dia 20 de março, pela manhã. No mesmo ano é publicado postumamente Memórias do Cárcere. E é isso. O livro ele consegue mostrar desde o título a desumanização que a seca causa nos personagens. A miséria ela soma-se com a exploração dos ciclos da região e isso representa a desigualdade social. Graciliano ele rompe com a linearidade temporal que era comum nos romances do século XIX. Só isso? Eu olhei muito para baixo, meu Deus. É só isso? É. Então, a falta de linearidade ela é proposital e ela traz uma autonomia que permite a leitura de cada capítulo de forma independente. Agora, para explicar um pouco mais sobre essa obra, eu vou dividir em 3 tópicos. Eu vou falar sobre o narrador, sobre o espaço e sobre o tempo. O foco narrativo ele é em terceira pessoa e é o único livro que Graciliano utilizou esse recurso. A narrativa é necessária para que mantesse a verossimilhança da obra. Também foi usado o discurso indireto livre, forma híbrida, que mesclasse o discurso do narrador e fala dos personagens. Essa foi a solução para que a voz da marginalização pudesse participar da narração, mas sem conduzir de forma integral. Tá bom? Agora eu vou falar sobre o segundo tópico, que é o espaço. No capítulo 7, na página 61, retrata um pouco sobre o inverno, onde a falta de chuva e o descaso do governo. Aí eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que fala um pouco sobre esse frio que eles passaram. A ventania arrancara sucupiras em Umburanas, houvera relâmpagos em Demácia, e Sinha Vitória se escondera na camarinha com os filhos, tapando as orelhas, enrolando-se nas cobertas. Mas aquela brutalidade findara de chofre, a chuva caíra, a cabeça da cheia aparecera arrastando troncos e animais mortos. A água tinha subido, alcançado a ladeira, estava com vontade de chegar aos juazeiros do fim do pátio. Sim, a Vitória andava amedrontada. Seria possível que as águas topassem os juazeiros? Se isso acontecesse, a casa seria invadida, os moradores teriam de subir o morro, viver uns dias no morro, como preás. Suspirava, atiçando fogo com o cabo da guenca de coco. Então, aqui nesse romance da época, a chuva aparece no capítulo e eles têm uma expectativa de vida. Mano, eu tô olhando muito pra baixo porque eu tinha que segurar o papel. Se for ler um trecho, fala assim, o uso da comoção. Vai, dá pra cortar, né? Uso de vida, não sei o que, esse aqui é de vida, vai. Como assim de vida? Você parou no negócio de vida, amiga. Tá, segura assim pra mim. Como eu disse, aqui nesse romance apresenta a falta de chuva e o descaso do governo. E a esperança deles era uma expectativa de vida melhor. E na obra ele contém 2 ambientes, o rural e o urbano. E isso descreve a sensação de adequação e inequação. Pronto. Fabiano ele consegue dominar o mundo rural, mas ele é incapaz de se comunicar. Aí na cidade, Fabiano vivencia uma nova experiência, o sentimento de inequação. E nos capítulos Cadeia e Festa ilustram essa situação. E eles se encontram na página 25 e 69. Só isso. Bom, gente, agora eu vou fazer um breve resuminho para encerrar o vídeo sobre a família de Fabiano. Fabiano, que é o pai, né? Então ele... Amiga, você tá cortando o Fabiano.
Vai, de novo. Bom, gente, para encerrar, então, vou fazer um breve resuminho sobre a família. A família é composta pelo Fabiano, como eu já falei, que é o pai. Era um pai que quase não falava, não sabia ler, não sabia escrever. Era composta também pela assim, a Vitória, a mulata esperta, que ela sabia fazer contas com os grãos. Os dois, eles tinham 2 filhos, mas no livro, em nenhum momento, eles falam o nome do filho. Eles só retratam o filho, chamando ele de o filho mais velho, o menino mais velho e o menino mais novo. O mais velho, ele queria saber ler e queria saber o significado da palavra inferno. O menino mais novo, ele queria ser um vaqueiro como o pai. E aí também tem a cadelinha Baleia, e ela é a mais humana das personagens. E o papagaio, que não falava, só latia, pois era o único porque era o único som que ele ouvia, né? Da baleia. E é isso, espero que vocês gostem. Tchau, tchau. A baleia. Cadê? Mostra a baleia. Eu mostrei no começo, lembra? O vídeo é composto pela Sara, pela Júlia e pela Mariane, que ficaram responsáveis pelo vídeo, a Gabriela Marques, a Nicole e a Mayara, que ficaram responsáveis pelo roteiro e pela parte escrita. E eu editei. Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar sobre essa obra chamada Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Para quem não sabe, essa obra é muito importante para você que está no ensino médio e vai prestar vestibular. Então eu vou fazer um resuminho para vocês. Bom, esse livro conta a história de Fabiano e sua família, que são sertanejos que estão fugindo da fome e da seca no Nordeste. Então eles ficam buscando um local onde eles possam se abrigar e que eles possam escapar da fome e da seca do Nordeste. Essa obra, ela pertence à segunda fase regionalista e ela é uma das mais bem-sucedidas criações da época. Bom, agora a gente chegou no terceiro e último tópico, que é o tempo, e a valorização do tempo psicológico em detrimento do cronológico. Isso tem a consequência do distanciamento dos personagens da ordenação civilizada do tempo. Ou seja, então a falta da marcação cronológica temporal, e ela serve de elemento estrutural e evidencia a exclusão dos personagens. E tem também a valorização do tempo psicológico, que faz com que as angústias dos personagens fiquem mais próximas do leitor. E ocorre a intimidação e a comoção.